Na legislação abaixo da Constituição Federal, nós temos a previsão legal do BPC, do benefício assistencial, na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que é a Lei 8742 de 1993. Pessoal, o BPC ele tem como grande objetivo garantir a dignidade mínima da pessoa humana, tanto sob a ótica do idoso quanto sob a ótica daquele que encontra-se com um impedimento a longo prazo, uma deficiência que não permite com que essa pessoa concorra em igualdade de condições aos demais membros da sociedade. Então tem que haver uma situação de miserabilidade, uma hipossuficiência, uma necessidade num grau elevado, economicamente falando, e quando em pauta nós temos o BPC ao deficiente, temos que também ter a figura do impedimento a longo prazo, uma deficiência que deixa esse cidadão em desigualdade de condições para com relação aos demais membros da sociedade. Com relação ao BPC ao idoso, pessoal, é necessário deter idade mínima de 65 anos e não importa se é homem ou mulher. Então nós não temos distinção de idade a depender do sexo. Seja homem, seja mulher, o BPC ao idoso exige essa idade mínima de 65 anos. Para o idoso, nós temos que ter, então, mais de 65 anos de idade e também a questão do estado de pobreza, um estado de necessidade. Já aquele que busca o BPC ao deficiente, ele deve possuir uma deficiência, que pode ser de qualquer natureza, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, além do que precisa também demonstrar o estado de miserabilidade, de pobreza, de necessidade. E é justamente sobre essa questão da miserabilidade que pode pairar mais dúvidas. O que seria essa miserabilidade, esse estado de pobreza, de necessidade? Pessoal, esse conceito foi sendo moldado, lapidado, evoluído ao longo do tempo, até que, não muito distante, em um passado recente, nós tivemos uma decisão do STF, que foi bastante importante nesse tema, que nos deu melhor direcionamento ao conceito de miserabilidade para fins de concessão do benefício assistencial, tanto ao portador de deficiência quanto ao idoso. O STF decidiu que o critério de renda familiar por cabeça nele previsto como parâmetro ordinário de aferição de miserabilidade do indivíduo para fins de deferimento do benefício da prestação continuada permitiu, contudo, ao juiz, no caso concreto, afastá-lo, para assentar a referida vulnerabilidade com base em outros elementos. Então nós deixamos, pessoal, de ter aquele olhar fixo no critério matemático para falar se uma pessoa tem uma vulnerabilidade autorizadora da concessão do benefício ou não. E passamos a ter uma visão mais ampla, nos atentando aos demais elementos que podem configurar essa situação de pobreza, de necessidade, de miserabilidade. Então não basta agora a gente olhar tão somente o critério puramente matemático, até porque pode ter muitas famílias que excedem o teto de inclusive meio salário per capita, mas que têm gastos muito elevados com situações de primeira necessidade, como gastos médicos, alimentação especial não fornecida pelo Estado, dentre outras coisas do gênero. A partir de 2016, através do decreto 8805, o CAD único passa a ter também um papel fundamental na concessão desse benefício, porque através do CAD único que se tem todo esse espelhamento da situação social e econômica daquele que busca a concessão do benefício. É muito importante manter o CAD único atualizado, tanto para fins de concessão desse benefício, quanto também para fins de manutenção. Falando um pouquinho sobre a composição do grupo familiar para vocês. Quem é considerado família para o cálculo da renda per capita e quem não é considerado, desde que vivam, obviamente, sob o mesmo teto. Então nós temos aqui, pessoal,
considerado grupo familiar. É o próprio requerente, obviamente, aquele que busca a concessão do benefício, o seu cônjuge ou companheiro, os pais, na ausência deles, eventualmente a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros e os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. Em contrapartida, pessoal, quem não é considerado o internado ou acolhido em instituições de longa duração, o filho ou enteado em união estável, então não é mais solteiro, certo? O irmão, filho ou enteado divorciado, viúvo ou separado de fato, também não é considerado aqui família para fins do BPC. E, por fim, o tutor ou curador, sendo diferente das pessoas elencadas no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Pessoal, outra coisa que é bastante debatida também é a respeito da incapacidade, que aqui a gente não fala incapacidade no BPC, a gente fala impedimento a longo prazo. Há uma diferença nisso. Mas, logicamente, a incapacidade ela pode ser enquadrada como impedimento e deve ser enquadrada como impedimento, inclusive aquela de caráter temporário. Muitas pessoas pensam que se o perito analisar sob a ótica da incapacidade, que não é, de fato, a ótica mais correta, e se ele citar que essa incapacidade ela é temporária, não será devido o BPC ao deficiente. E nem sempre isso condiz com a realidade. Porque essa incapacidade temporária, ela pode resultar em um impedimento a longo prazo. E isso é suficiente para fins de concessão do BPC ao deficiente. Inclusive uma eventual incapacidade parcial, não total, e temporária. Daria para encaixar aí a concessão do BPC ao deficiente. Muitos têm dúvidas também se o BPC ele pode ser cumulado, ele pode ser recebido conjuntamente com outro tipo de benefício, seja ele previdenciário ou assistencial. Pessoal, para a mesma pessoa não pode acumular com nenhum benefício. Inclusive até mesmo o auxílio inclusão, o benefício mais atual da Previdência Social, ele requer que haja o cancelamento do BPC para que aí então seja implantado o auxílio inclusão. O que é possível de se acontecer, pessoal, é que dentro da mesma família, 2 ou mais entes considerados aí do grupo familiar receberem o BPC. De repente um recebe BPC ao idoso, o outro recebe BPC ao deficiente, ou 2 BPCs ao deficiente, ou 2 BPCs ao idoso, não importa. Isso é sim possível, porque inclusive a própria legislação diz que o valor de um dos BPCs não será considerado no cálculo da renda per capita para fins de concessão ou não do outro BPC para um outro ente familiar. Com relação ao valor do benefício, continua sendo de um salário, continua atrelado ao salário mínimo, ou seja, à medida que há elevação do salário mínimo, o valor do BPC também acompanha essa elevação, essa atualização, não deixa direito ao 13º salário e também, pessoal, não deixa direito de pensão por morte a eventuais dependentes, tá? Porque ele tem cunho assistencial e não previdenciário. Só deixa direito à pensão por morte aqueles benefícios de cunho previdenciário, que não é o caso do BPC. Pessoal, esse é um benefício que pode ser revisto a cada 2 anos. Essa é uma previsão legal, então não é raro às vezes em que há convocações de beneficiários do benefício de prestação continuada ao idoso ou ao deficiente para reavaliar as condições que ensejaram a concessão do benefício. Porque tanto o idoso quanto o deficiente podem ter alterações no seu quadro econômico, por exemplo, social ou até mesmo clínico, no caso específico do BPC ao deficiente. Eu espero ter contribuído com você com essas informações, pedindo para você compartilhar com o máximo de pessoas que podem ajudar, com certeza, muitas pessoas. E também, pessoal, convidá-los a conhecer o nosso site, estamos lá no ocadvogados.com.br, onde a gente tem chat de dúvidas, podemos falar diretamente com você. Para nós será um prazer. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, te espero no próximo vídeo.